Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e hoje eu quero falar com você que tem títulos do Tesouro pré-fixados, títulos do Tesouro IPCA, que são títulos que sofrem o fenômeno chamado de marcação a mercado em resgates antes do vencimento e que olhou o seu extrato do Tesouro Direto e que possivelmente você viu o quê? Um prejuízo. Você viu no seu extrato menos dinheiro do que você investiu nesses títulos do Tesouro Direto. Isso também está acontecendo comigo, inclusive no meu extrato que eu vou te mostrar hoje, eu estou tendo praticamente em 20 mil reais de prejuízo só numa das minhas posições que eu tenho em Tesouro IPCA+, eu quero te explicar o porquê que isso acontece e te falar o que você deve fazer num cenário como esse. E antes de partir para esse conteúdo, que eu tenho certeza que você vai aprender na aula de hoje, queria fazer um convite muito importante, que é o seguinte: agora nos dias 21 e 22 de janeiro, eu vou fazer uma sequência de 2 aulas ao vivo e gratuitas na imersão Carteira Blindada, onde eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para aprender a investir com segurança, aprender a escapar das ciladas do mercado financeiro, fazer as escolhas corretas para proteger e multiplicar o seu dinheiro, enriquecer e conseguir realizar os seus sonhos de vida, sejam eles de curto, médio ou longo prazo. Se você confia em mim, gosta dos meus conteúdos e quer aprender ainda mais, e o melhor, de forma gratuita, não deixe de se inscrever no evento para você receber os links das transmissões, materiais gratuitos e mais. Quem estiver me acompanhando ao vivo na imersão vai participar de um sorteio, de um cartão presente, um gift card do Tesouro Direto no valor de R$ 2.000, conforme as instruções que eu vou passar ao longo das aulas ao vivo. Então, para não perder nenhuma informação e me acompanhar nesse evento, não deixe de fazer a sua inscrição gratuita pelo link que vai ficar aqui logo abaixo desse vídeo. Dito isso, pessoal, então vamos ver o que está acontecendo. O porquê que tem tantas pessoas que estão tendo prejuízo nos seus investimentos em Tesouro Direto, que em tese são investimentos seguros, conservadores, que não eram para te preocupar, mas que muita gente aí está se assustando quando acessa os seus extratos do Tesouro Direto. E é para isso, para você entender tudo o que está acontecendo, vem então aqui comigo na tela do meu computador. Bom, pessoal, é o seguinte, estou aqui dentro do site do Tesouro Direto, Basta você ir, jogar no navegador, no Google, no seu celular ou no seu computador, por onde você estiver me assistindo, procurar pelo termo Tesouro Direto que você vai se deparar com esse site aqui, que é o site oficial do Tesouro Direto, um dos principais investimentos de renda fixa, o investimento mais seguro que a gente tem no mercado financeiro. E se você vier aqui junto comigo, dentro da parte de títulos, e vier aqui na parte de preços e taxas, nessa parte aqui do site você consegue ver todos os títulos do Tesouro Direto que hoje estão disponíveis para você investir e as respectivas taxas oferecidas de juros para você, caso você tenha interesse em investir em algum desses tipos de títulos. No vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos destaques e também ao final da aula de hoje, eu preparei o guia do Tesouro Direto, no qual eu mostrei para que serve cada um desses tipos de títulos, como cada um deles funciona. Mas o que eu quero te mostrar na aula de hoje é porque que muita gente, nos seus investimentos em Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA+, está vendo uma rentabilidade negativa, ou seja, menos dinheiro do que você investiu. E o que você tem que fazer num cenário como esse? E é o seguinte, quando a gente investe em títulos do Tesouro Direto, como esse que eu estou mostrando aqui para você, o único título que não tem nenhum tipo de risco, de oscilação, de você ter prejuízo ou de receber menos dinheiro do que a taxa de juros contratada para aquele período em que seu dinheiro ficou investido, são os títulos do Tesouro Selic. Tanto que esses são os tipos de títulos idealmente indicados para quem quer investir um dinheiro e pode vir precisar resgatar a qualquer momento, em qualquer dia útil. Por outro lado, se você investe num título prefixado ou num título IPCA+, que agora em 2025 estão com taxas incrivelmente altas, taxas que não eram vistas desde 2016, ou seja, taxas muito boas, o que você tem que entender é que por melhores que sejam essas taxas, você só vai receber essas taxas anuais aqui caso você leve esses investimentos até os seus respectivos vencimentos. Então, vamos por exemplo prático. Se você hoje compra, por exemplo, R$ 500 de Tesouro Prefixado 2027, a essa excepcional taxa de 15,47% ao ano, você só vai ter essa rentabilidade anual se você deixar o seu dinheiro aplicado até o vencimento, que é janeiro de 2027. A mesma coisa, por exemplo, com o Tesouro IPCA 2035. Hoje ele está com uma incrível taxa de IPCA mais 7,54%. E detalhe, essas taxas aqui oscilam em todos os dias úteis. Muito provavelmente o dia que você estiver vendo essa aula não vai ser exatamente essa mesma taxa aqui que você vai encontrar. Mas taxas aqui nesses patamares são taxas muito elevadas. E o que você tem que saber é que você receberá a inflação do período em que seu dinheiro for ficar investido. Mais 7,54% ao ano, se e somente se você investir e deixar seu dinheiro aplicado até o vencimento desse título, que é em 15 de maio de 2035. Em resgates antes do vencimento,
há um impacto sobre a rentabilidade do seu título, que é o que a gente chama de marcação mercado. E esse impacto, essa interferência, ela é ditada pelo comportamento futuro das taxas praticadas para o mercado dos títulos que você comprou. Então, imaginemos que hoje, então, eu invista, né, R$ 500, como o exemplo dado, no Tesouro Pré, e eu adquiro, então, a essa taxa de 15,47% ao ano. Se daqui a um mês essa taxa sobe para 16% ao ano, perceba que no meu investimento, da taxa que eu consegui para mim, eu estou com uma taxa menor do que ele está sendo praticado no mercado, né? Então esse meu título, esse meu investimento, ele vai se desvalorizar, que é o que a gente chama de marcação mercado negativa. E se eu resgatar esse meu investimento nesse momento em que está ocorrendo a marcação mercado negativa, eu posso inclusive ter uma rentabilidade negativa, o que muita gente está vendo nos seus extratos do Tesouro Direto. Né? Isso acontece, esse fenômeno de marcação mercado acontece tanto nos títulos pré quanto nos títulos IPCA+. E da mesma forma, assim como um título ele sofre a marcação mercado negativa, né, que se traduz num prejuízo real, você vê menos dinheiro do que você investiu no seu extrato, né, ou então uma rentabilidade abaixo da taxa contratada para aquele período, futuramente, quando essas taxas elas caírem, da mesma forma que elas subiram, elas no momento vão cair. Se você tiver títulos com taxas maiores, né, do que a que estão sendo oferecidas no mercado, então imaginemos que daqui a 2 anos, esse mesmo título que hoje está oferecendo 15,47% ao ano de taxa, ele oferece uma taxa de 13% ao ano. Se você vender antes do vencimento esse seu título, você vai ter um ganho naquele período superior à taxa de juros contratada, que é o que a gente chama de ganho de marcação a mercado. Eu vou dar mais detalhes sobre essa estratégia de ganho com a marcação a mercado na imersão Carteira Blindada, então não se esqueça, faça a sua matrícula gratuita pelo link que está aqui embaixo na descrição, para você receber os comunicados das aulas e os materiais didáticos. E se você então conseguir vender no momento estratégico em que as taxas estiverem mais baixas, você tem ganhos incríveis, né? Eu já falei, inclusive, como calcular isso. O próprio Tesouro Nacional tem uma calculadora de marcação a mercado, conforme esse vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos destaques. Mas o que eu quero te mostrar hoje é a nossa realidade atual, que é uma realidade de prejuízo, né? O que a gente tem que fazer agora? Né? Para você ver, né, qual que foi o histórico, por exemplo, do que a gente tem visto, né, nos títulos do Tesouro Direto, olha só. Esse aqui é o gráfico do próprio site do Tesouro Direto, né, com o histórico das taxas praticadas no Tesouro IPCA 2045. O que eu quero te mostrar é que desde 2017 a gente não vê taxas tão altas quanto as atuais. A gente teve momentos aqui em que esse mesmo título pagou taxas de IPCA mais 3,38%. E agora essas taxas estão em 7,25%. Portanto, todo mundo que comprou títulos, né, em momentos anteriores, olha, ao longo de 2024, ao longo de 2023, está tendo perdas de marcação a mercado, está tendo marcação a mercado negativa sobre os seus títulos. Se é um título que você investiu tem pouco tempo, né, o que você está vendo no seu extrato é uma rentabilidade real negativa, menos dinheiro do que você investiu. E se você investiu há mais tempo, né, você está vendo uma rentabilidade positiva, mas uma rentabilidade que é abaixo daquele retorno teoricamente contratado por você, por causa dessa interferência de marcação a mercado. Né, isso não está acontecendo só com você, comigo, não, é com todo mundo que investiu em Tesouro Direto nos últimos anos, porque as taxas bateram recordes que não eram vistos desde 2016. Inclusive, para você ver que isso é real, tá? E que as taxas elas estão boas, mas elas estão provocando prejuízos, né? Eu quero te mostrar esse meu extrato aqui, né, que eu tenho de uma posição em Tesouro IPCA 2045 numa determinada corretora. Perceba, né, que aqui no meu extrato, na minha posição em janeiro de 2025, eu investi R$126 mil aproximadamente e eu tenho, se eu for resgatar hoje, R$107 mil. Ou seja, praticamente um prejuízo de R$20 mil. E a gente consegue ver esse prejuízo de forma detalhada aqui nessa parte do extrato, né, que mostra tudo o que está acontecendo. Perceba que dentro desses R$120 mil que eu tenho aqui aplicados nessa corretora, nesse título aqui, que é o Tesouro IPCA 2045, eu fiz aportes, né, 4 aportes, um no mês de abril de 2024, né, outro aqui também no mês de abril, foram 2 aportes no mês de abril, e na verdade foram 3 aportes no mês de abril, né, um no dia 8, um no dia 11 e no dia 16, e depois fiz um aporte no mês de junho. Né, perceba que eu consegui taxas historicamente muito boas, tá? Taxas acima de IPCA mais 6%, gente. São taxas muito boas, né? Eu já falei nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos cards. Inclusive, tem uma matéria que eu sugiro muito que você, se você tiver um tempinho, quer um pouquinho aprender sobre títulos do Tesouro Direto e taxas de IPCA mais 6%, esse artigo, cujo link eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, ele nos mostra o porquê que taxas acima de IPCA mais 6% são muito boas, são vencedoras. Ele, inclusive, traz gráficos, né, que comparam uma taxa de IPCA mais 6% com outros investimentos do mercado, e taxas de IPCA mais 6% ou mais são taxas vencedoras no mercado financeiro. Então, perceba que no meu extrato aqui do Tesouro, eu tenho taxas vencedoras.
mas taxas que estão ali em torno de IPCA mais 6%. E hoje as taxas subiram ainda mais. Né? Na imersão dos dias 22 e 23, eu vou explicar por que essas taxas subiram tanto. Mas fato é que elas estão muito acima das taxas que eu contratei para esses meus investimentos aqui, né? Eu peguei taxas aqui em torno de IPCA mais 6 a IPCA mais 6,4. E hoje as taxas estão em IPCA mais 7,4, 7,5 e por aí vai. Então, perceba que eu estou tendo o quê? Prejuízo, estou tendo perdas com todos esses investimentos que eu fiz. Essa aplicação aqui, olha, de 8 de abril de 2024, eu investi R$ 30.891,38. E se eu for resgatar hoje, eu vou resgatar R$ 25.677,41, ou seja, um prejuízo absurdo. E num momento como esse, né, o que eu tenho que entender? Primeiro, né, que eu levando até o vencimento, eu tenho a garantia de receber uma taxa muito boa historicamente, que performa muito bem, que é de IPCA mais 6%. Mas se eu não quiser levar até o vencimento, o que eu preciso fazer? Eu preciso aguardar, né, a organização das condições macroeconômicas de mercado. A gente precisa de ter um governo, do ponto de vista fiscal, que gaste menos do que ele arrecade, né, um governo que volte a atrair investimentos, capital estrangeiro para dentro da nossa economia, para que essas taxas elas voltem a cair. E aí, no momento em que essas taxas elas caírem, né, atingirem o patamar inferior à taxa que eu contratei de IPCA mais 6%, eu vou conseguir vender esse meu título antes do vencimento ou recebendo a rentabilidade teórica do período, que é de IPCA mais 6%, ou uma rentabilidade ainda maior do que essa. Né? Só que para isso eu preciso que para o mercado as taxas estejam inferiores a IPCA mais 6%. E não é o que a gente está vendo agora, quando esse mesmo título do Tesouro IPCA 2045 está pagando 7,25%. Então o que você precisa entender é, todo mundo que investiu ao longo dos últimos anos em títulos que sofrem a marcação mercado, como o Tesouro IPCA+, estão tendo prejuízo. Isso é absolutamente normal. Isso faz parte da regra do jogo. E a gente tem dois caminhos a tomar. Ou a gente fica tranquilo, esquece esse título e leva ele até o vencimento. É o ideal, por exemplo, para a minha aposentadoria, né, que é um título que vai vencer em 20 anos. E eu não me pretendo me aposentar antes de 20 anos, então é um dinheiro que pode ficar lá submetido a longo prazo e com uma boa taxa de rendimento. Ou eu posso esperar um momento em que as taxas para o mercado forem cair e a gente consiga o quê? Ter os chamados ganhos de marcação a mercado. Né? Você pegar um título nessa condição, igual desses investimentos que eu fiz, que apesar de serem taxas historicamente muito boas e vender agora, é simplesmente cometer o maior equívoco que você pode fazer com um investimento de renda fixa. Veja que a gente teve taxas relativamente tão altas quanto agora em 2017. Né? Em 2016, inclusive, a gente teve taxas ainda maiores. A gente chegou a ter taxas perto de IPCA mais 8% em 2016. Né? Aqui esse gráfico ele não está mostrando, ele está mostrando apenas de 2017 em diante. Mas em 2016 a gente teve taxas tão altas quanto. E perceba que com a sucessão de governos distintos, com a adoção de políticas fiscais distintas de controle de gastos, da mesma forma que as taxas elas sobem, elas caem. Igual elas caíram entre 2018 e 2020. E depois elas voltaram a subir igual agora. E o que a gente tem que fazer é, com os títulos que a gente já tem, aguardar. Esperar o momento de saída antecipada, caso não seja o seu interesse levar até o vencimento, né, com um ganho de marcação a mercado, ou pelo menos que não haja uma marcação a mercado negativa, ou simplesmente levar até o vencimento. E se você ainda tem dinheiro disponível para investir em títulos públicos, sem sombra de dúvida, aproveitar taxas excepcionalmente altas como essas, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente não via desde 2016, né, é um momento de mercado, sim, crítico, difícil, em que há incerteza sobre o futuro, mas sem sombra de dúvida, quem tiver tranquilidade para investir agora e paciência para aguardar, será premiado no futuro com excelentes taxas de rentabilidade. Então, se você tem prejuízo, né, eu quero compartilhar com você que também, eu também estou tendo prejuízo. Mas isso é normal, tá? Isso é absolutamente normal para quem sabe como o Tesouro Direto funciona e sabe o que? Investir e jogar conforme as regras do jogo. Foi justamente para te tranquilizar que eu gravei o vídeo de hoje e pode ter certeza, né, no futuro a gente vai ter oportunidades de saída com ganhos de marcação a mercado. Inclusive, quando isso acontecer, pode ter certeza que eu vou gravar aqui um vídeo para o canal, vou relembrar esse vídeo de hoje que eu gravei aqui para vocês verem, né, que nada como um ano após o outro, para que as condições de mercado e de macroeconomia mudem e que para a gente possa o quê? Ganhar dinheiro com os nossos investimentos, mesmo que sejam investimentos que sofram a marcação a mercado, como é o caso do Tesouro Direto. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Reitero o convite para você participar da imersão Carteira Blindada pelo link que vai ficar aqui embaixo na descrição, fazendo a sua inscrição gratuita. Por hoje é isso e até a próxima.